começa será marcada pela expectativa da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E sobre esse assunto, o nosso convidado é o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Sempre bom ver o senhor aqui na Jovem Pan, professor. Como vai? Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Bom, professor, eu queria aproveitar, a gente já estava discutindo esse assunto, esses últimos atos do ministro Luiz Roberto Barroso. O senhor acha que realmente foi uma estratégia dele por causa do tema, do assunto? E aquela questão que é importante fazer, alguns entrevistados chegaram a falar sobre isso, é prerrogativa do Supremo decidir sobre isso, ou isso é por meio de PEC, legislação, para a gente enquadrar esse debate aqui na Jovem Pan, professor? Bom, em primeiro lugar, o ministro Barroso, Tiago, ele sempre teve uma postura muito vinculada à linha progressista dentro desses chamados dissensos morais, as controvérsias morais da nação, que muitos especialistas, para falar todos os termos possíveis, chamam de desacordos morais, ligados à bioética, ligados a temas como esse que entrou em pauta no Supremo Tribunal. Me parece que o ministro Barroso, como ele tomou essa decisão de deixar o Supremo Tribunal Federal e partiu para a aposentadoria, eu acredito que ele se tenha sentido, talvez, no dever de colocar o voto dele sobre a mesa, até porque ministros do Supremo Tribunal hoje, Tiago, são criticados de todas as formas. Se toma uma decisão mais para um lado, é criticado, mais para o outro, criticado também. E Barroso já estava sendo criticado por não ter votado nessa matéria, que ele estaria deixando o Supremo para não ter que se comprometer. O que ele fez? Antecipou o voto, deixou o voto proclamado ainda na sua investidura, nos seus minutos finais. Isso é juridicamente possível, sim. Agora, veja, o tribunal não tomou essa decisão por iniciativa própria. Foi-lhe proposta uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, Tiago, a chamada DPF, que é uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Então, note, o tribunal, como corte, ele não toma iniciativas, ele é chamado a decidir. E quando chamado a decidir, ele decide. Agora, se ele está decidindo dentro dos limites constitucionais de sua competência, ou se num certo entusiasmo ele vai um pouco além e toma medidas que deveriam ser tomadas pelo legislador, Tiago, esse é o grande debate que existe entre os que defendem a autocontenção do Poder Judiciário e os que defendem o ativismo judicial. Me parece que, nestes casos, deve-se fazer sempre a máxima reserva de autoridade do legislador, porque quando se trata de uma escolha moral dessa magnitude, o legislador eleito pelo povo é que tem que se pronunciar. Agora, isso não impede o Supremo Tribunal Federal de decidir quando o Supremo Tribunal localiza que uma dada norma é contrária à Constituição da República. Para concluir, Tiago, a Constituição é a lei das leis. A Constituição é a única esfera de governo que governa os governantes, de maneira que o legislador pode legislar à vontade. Mas se ele legisla contra a Constituição, o Supremo Tribunal Federal pode ser chamado a decidir pela nulidade daquela norma por ser contrária ao patamar maior de normatividade, que é a Constituição da República. Mas essa dúvida sobre o voto de Barroso sempre vai ficar, Tiago. Sem dúvida. Professor Gustavo, vou chamar a nossa comentarista Jess Peixoto para fazer a próxima pergunta aqui no Jornal Jovem Pan. Jess? Professor, é um prazer estar com você aqui nessa noite, muito obrigada. A minha dúvida é bem na linha que o senhor está abordando, né? Porque nesse caso, a gente tem alguns casos que a legislação não foi clara e que nós vemos decisões do Supremo Tribunal Federal nesse, abre aspas, vácuo que se tem ali em relação a uma determinada norma, em relação a uma determinada situação. Mas nesse caso, como é a visão em relação a esta legislação que transforma, que é clara, assim, eu acho difícil dizer que não é claro que na nossa estrutura hoje é crime o aborto no Brasil. Quando eles fazem essa releitura a partir desse caso concreto, que tem todo o impacto de mudança, de segurança jurídica dentro do país, e aqui, embora a gente esteja falando do caso do aborto, isso abre margem para outras questões serem contestadas e outras decisões, outras visões, e aumenta o poder do Supremo em relação a essa crítica que hoje nós vemos o Congresso fazendo, que é em relação a ele agindo como legislador.
Como que o senhor, como um constitucionalista, avalia isso em termos de segurança e credibilidade da nossa Suprema Corte, mas também de aspectos maiores, até mesmo de insegurança jurídica, para fazer um contraponto com uma fala do atual presidente do Supremo Tribunal, o ministro Fachin, que disse que nós precisamos prezar por ela. Muito obrigada. É uma satisfação também falar com você, Jess. Boa noite. Bem, eu sempre fui, como jurista, já que você pergunta a minha opinião, eu sempre fui um defensor da autocontenção judicial e um crítico do ativismo judicial. Veja, muitas vezes eu até concordo com decisões tomadas pelo Supremo Tribunal no seu teor, porque como cidadão, como eleitor, eu também tenho as minhas linhas de pensamento. Apenas acho que essas decisões teriam que ser tomadas pelo parlamento. E se o parlamento não é capaz de tomá-las porque sua conotação é mais conservadora, menos progressista, então que respeitemos a democracia e que assim continue sendo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, Jess, tem que ter pulso firme, rigor, quando se trata de uma violação do texto constitucional. Aí não tenha dúvida, porque o parlamento ele tem a prerrogativa de legislar de acordo com a Constituição. Quando legisla em desacordo com a Constituição, há que ter um guardião desse texto maior, dessa Carta Magna, e esse guardião é o Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, ele só pode afastar a autoridade daquela lei por inconstitucionalidade quando chamado a decidir. Então, há certas esferas, há certos campos de interseção entre jurisdição e legislação que são muito delicados, Jess. E nesse caso, é recomendável que a autocontenção, porque, numa hipótese dessa, a premissa da qual se vale Luiz Roberto Barroso é de que essa iniciativa do legislador de punir essa conduta agride o texto da Constituição. Ora, mas essa decisão é uma decisão que migra para um campo de extrema dúvida em termos de o que é o campo da atuação do legislador e o campo da atuação do próprio Poder Judiciário. Eu sempre digo, toda vez que há essa dúvida, ao Poder Judiciário compete se conter, ser mais comedido e deixar que a escolha seja feita pelo legislador. Se alguém deseja mudar o sistema jurídico, basta se filiar a um partido político, candidatar-se, eleger-se ao parlamento e lutar dentro do parlamento para a modificação do ordenamento jurídico. Por quê? Para concluir, Jéssica. Porque isso faz com que o Supremo Tribunal Federal, se assim agir, ele preserve a sua autoridade para que, no momento em que ele de fato localiza uma inconstitucionalidade, ele seja impiedoso e decrete aquela inconstitucionalidade, afastando a autoridade da legislação. Se ele se vulgariza, se ele se generaliza nos seus pronunciamentos, ele começa a ser julgado como um ator político. E eu tendo a crer que é preciso preservar ao máximo a autoridade de árbitro do Supremo Tribunal Federal, porque ele é muito necessário, é um tribunal fundamental para a defesa da democracia, da dignidade humana e do sistema constitucional. Professor Gustavo, quero que o senhor falasse um pouco sobre essa expectativa da indicação pelo presidente Lula do novo ministro do Supremo, mas eu queria apontar o seguinte: antigamente os ministros só se pronunciavam pelos autos. Hoje o Supremo Tribunal Federal está totalmente na vitrine, até vem aquela brincadeira que as pessoas mais sabem quem são os 11 do Supremo, agora por enquanto com 10, e não os 11 da seleção brasileira. Eu pergunto para o senhor o seguinte: por um lado, isso é positivo, porque as pessoas estão mais atentas ao judiciário, mas tem um lado negativo, porque se especula muito. E claro que toda a sociedade está nessa expectativa, cobrando, por exemplo, por uma presença feminina, uma mulher até negra. Como é que o senhor está acompanhando isso nessa expectativa que talvez essa questão vai ser decidida provavelmente nessa semana que começa amanhã? Tiago, o mundo mudou. O mundo da Suprema Corte de ontem, aliás, eu diria, o mundo das Supremas Cortes de ontem não é o mundo das Supremas Cortes de hoje. Hoje todos nós estamos expostos, os órgãos públicos expostos, as vísceras do poder público são visualizadas por todos na vida em sociedade. Então, é inescapável que o Supremo Tribunal Federal seja um ator conhecido da sociedade. Aliás, como sempre se fala, não é, Tiago? Se hoje os 11 da seleção do Brasil são menos conhecidos do que os 11 ministros do Supremo, esse é um dado muito positivo, sinal de que a sociedade brasileira está atenta
ao terreno da jurisdição, ao espaço do Poder Judiciário, à autoridade do poder público e seu papel no contexto social. Eu vejo isso como um ponto positivo, mas aí vem também o aspecto negativo. Isso não pode acontecer, essa publicidade toda, por uma exposição de iniciativa dos próprios ministros da Suprema Corte. Não. É preciso dar os parabéns aos ministros da Suprema Corte mais comedidos, que se calam e falam mais nos autos do processo, ou mesmo no átrio de debates, que é a sala de sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ali eles podem falar, no processo eles devem falar, mas juízes, de um modo geral, Tiago, de todo o Poder Judiciário, da primeira instância ao Supremo, passando pelos tribunais de apelação, mas, sobretudo, a Suprema Corte. Juízes devem falar menos e se pronunciar menos publicamente, como, aliás, ocorre na Suprema Corte dos Estados Unidos. Você veja naquele discurso do Estado da União que o presidente da República faz uma vez por ano perante a sala de sessões da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, presentes os 434 deputados americanos, os 100 senadores e os 11 ministros, os 9 ministros da Corte Suprema dos Estados Unidos, você nota que os únicos que não batem palmas, não vaiam, não falam, sequer se mexem, são juízes da Corte Suprema, emitindo um sinal de que eles observam a cena, eles são fiscais da cena, mas eles não se pronunciam. Fica um pouco a lição. Eu acho que é preciso, nessa busca de uma autocontenção recredibilizadora do Supremo Tribunal Federal, que os juízes sigam o exemplo que tem sido dado pelo ministro Edson Fachin, hoje presidente da Corte. Falar menos em público, subir menos no palanque, não se pronunciar publicamente, falar nos autos e dentro da sala de sessões. E, nesse sentido, com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que, independentemente do perfil, nós sabemos, foi um grande ministro da Corte, é uma das maiores autoridades do direito constitucional brasileiro, certamente, da Academia Brasileira. Agora, o presidente Lula faz uma indicação substitutiva, mas não privilegiou, pelo menos até o momento, a figura de uma mulher, que está no seu questionamento, Tiago. Embora o Supremo Tribunal não seja um órgão de representação política, ele não precisa ter cota de mulheres e homens, ou de brancos e negros, mas tanto melhor se a Suprema Corte for um reflexo da heterogeneidade da sociedade brasileira. Nossa sociedade é uma sociedade negra, branca e, claro, como todas elas, dividida entre homens e mulheres. Você veja nas cortes constitucionais europeias, a presença feminina é uma marca. Na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, dos seus 9 juízes, hoje temos 5 homens e 4 mulheres. Seria de bom alvitre que o presidente Lula indicasse uma mulher, até porque nós temos grandes juristas no Brasil, com notável saber, que preencheriam tranquilamente essa vaga. Mas, aí vem o último ponto, hoje o imperativo é da governabilidade. E o presidente Lula, que foi muito dedicado à composição de um Supremo Tribunal plural nos seus 2 primeiros mandatos, indicou um homem negro, indicou até um conservador, como o ministro Carlos Alberto Direito, já falecido, indicou pessoas de todas as ordens, indicou a ministra Carmen Lúcia, que foi a segunda mulher na composição da corte. O presidente Lula sofreu um trauma que decorreu do julgamento da ação penal 470 do Mensalão e do reflexo da Operação Lava Jato. E parece que de lá para cá os presidentes, aí eu incluo Jair Bolsonaro, passaram a indicar pessoas ao Supremo Tribunal Federal que reflitam o mais irrestrito compromisso de fidelidade. Então eu apostaria no sentido de dizer que a indicação com base no compromisso de fidelidade vai ser aquilo que vai realmente marcar a indicação do presidente, a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, Tiago e Jéssica. Para a gente fechar, mais uma pergunta sua, Jéssica? Tenho sim, excelente ponto, e eu queria trabalhar ele em 2 frentes. A gente sabe que tem aí a lei da magistratura, que os ministros deveriam seguir também em relação até mesmo à exposição que eles têm em política, manifestações que prejudiquem a visão da sociedade de imparcialidade. E aqui no Brasil nós temos declarações históricas até do ministro Barroso, que reconheceu um arrependimento diante dela, que num Congresso da União Nacional dos Estudantes falou que, abre aspas, nós tiramos o bolsonarismo, e outras como Perdeu Mané e tantos tweets, né? O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, tem o hábito de tweets que falam da situação político-social do Brasil, que interagem diretamente com casos que ele possa vir a julgar. Como nós, enquanto país, enquanto pessoas que prezamos pela
instância do Supremo Tribunal Federal, não em seus ministros apenas, mas na própria visão da sociedade sobre a Corte? Quais são as medidas possíveis para essa mudança institucional finalmente acontecer? Porque o que fica é uma sensação de, com essas indicações políticas e de proximidade, esse caminho vai aumentando, a exposição vai aumentando e não diminuindo. Figuras como o ministro Fachin, a ministra, faço jus ao nome dela porque era mais fechada em relação a entrevistas, falas, ministra Rosa Weber, são cada vez menos comuns. No comparativo, nós temos o Supremo opinando sobre a inconstitucionalidade de um projeto de anistia que eles ainda nem têm na mão porque não chegou lá. Como lidar com isso, doutor? Em verdade, Jéssica, você sabe, e você citou bem, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela já estabelece as matrizes deônticas, éticas de comportamento da magistratura. E dentre elas está o comedimento, o não pronunciamento público. Isso não precisa ser legislado não, Jéssica, isso já está legislado. Isso já está dentro do ordenamento jurídico nacional. Me parece que a mudança virá de um reconhecimento de que o Supremo Tribunal Federal, num dado momento, em razão da participação de alguns de seus ministros, que ainda que muito bem intencionados, ainda que com boas disposições, querendo melhorar a República, se expuseram demais, expondo-se demais, expuseram também o Supremo Tribunal Federal, uma consciência de que isso jogou o Supremo Tribunal Federal na condição de um ator político, Jéssica. E o problema é que quando alguém se apresenta na condição de um ator político, acaba sendo julgado pelo presente, pela história, como um ator político. Então, bom será que isso seja arrefecido daqui em diante. E aí, como eu te disse que a matéria já está legislada, nós não precisamos de legislação, eu acho que a transformação está em curso. Eu estou sentindo uma consciência. Aliás, o próprio ministro retirante, agora que recentemente se aposentou, o ministro Barroso, ele mesmo reconheceu que certas posturas não são adequadas. O ministro Fachin é um dos vetores desse bom exemplo do comedimento. Então, parece surgir uma consciência no Supremo Tribunal de que é preciso segurar a fala, decidir mais no processo e não falar em público, subir no palanque na União Nacional dos Estudantes, subir num palanque político, falar na rua, ter um atrito com uma pessoa, isso não fica bem para a imagem do tribunal, porque o tribunal ele é a antítese do que é o parlamento, Jéssica. O parlamento é voz, o parlamento é rosto colérico, vermelho, o parlamento é emoção. O tribunal não, o tribunal é autocontenção, o tribunal é paz, tranquilidade para ter condição de arbitrar e resolver controvérsias. Então me parece que essa consciência, Jéssica, já está em curso. É a única forma de resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal. E por último, foi criado o Conselho Nacional de Justiça pela Emenda Constitucional 45 em 2004. E o Conselho Nacional de Justiça, ele faz esse controle administrativo de posturas judiciais, de comportamentos judiciais, mas dos 94 tribunais da República, dos mais de 12 mil juízes de primeira instância, o único tribunal que não se sujeita ao Conselho Nacional de Justiça, qual é? O Supremo Tribunal Federal, que não se sujeita a controle de nenhuma corte ou nenhum órgão de fiscalização administrativa. Então, ali, ou ele mesmo se contém, ou a contenção não chega. É o que nós esperamos, que chegue a contenção. Professor Gustavo Sampaio, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aqui conosco com a Jovem Pan. Um bom fim de semana, volte sempre e um grande abraço. Também para você, Tiago, Jéssica, para todos que nos assistem. Bom final de semana. Muito obrigado. A Polícia Militar aqui de São Paulo encontrou hoje